Olá, meus queridos, meus amados. Mais uma vez eu estou aqui, para fazer o vídeo de hoje. E eu vou fazer de tudo para ele ainda subir para o YouTube hoje. E no vídeo anterior, quem assistiu, escutou quando eu parei na parte do noivado, não é? Isso é a história da minha vida que eu estou contando, que eu estou voltando 11 anos atrás. Então, agora eu quero te pedir, deixe o seu like, tá? Se tiver vermelho aí embaixo, você subscreva, ok? Ative o sininho para você receber todas as notificações do YouTube, para você não perder nenhum vídeo meu. Me segue lá no Instagram, que lá a gente fica mais pertinho uma da outra, um do outro. @mariacindaoficial. E bora pro vídeo, sem muita falação. Então, hoje eu quero contar para vocês da recepção do dia que a pastora oficializou também nosso casamento e como que foi o arranjo dos documentos. Porque eu quero que você que está aí do outro lado da telinha observe. Eu sou uma brasileira casada com português. Eu não sou brasileira casada com brasileiro. Então, meu caso é diferente. Então, eu tive que trazer a certidão de nascimento apostilada, a homologação do divórcio apostilada, uma certidão de bons antecedentes criminais federal, tá? Tive que mostrar o passaporte em dia e pagar a taxa que eles cobram. Pronto. Sem mais, sem menos, eu não sabia que eu ia passar por um interrogatório da juíza. Ela me chamou no gabinete e começou a me interrogar muitas coisas. Por que eu estava em Portugal, como que eu ia viver em Portugal, como que eu vivia no Brasil, quanto que eu ganhava, quantos filhos que eu tinha, como que eu conheci meu futuro esposo, por que eu queria casar com ele, como que nós íamos viver cá em Portugal. E eu falei tudo certinho, sem mentir. Eu saí do gabinete dela, ela mandou ele entrar. Fez as mesmas perguntas para ele. Bateu tudo certinho. Olha que nós não combinamos, que nós nem sabíamos que isso ia acontecer. E bateu tudo certo, sabe por quê? Uma verdade é sempre uma verdade. E uma mentira, lá na frente você tropeça nela e fica envergonhado. E assim deu tudo certo. No dia 18 de fevereiro, oficializamos tudo. Foi muito bom, a recepção foi muito bacana. Nós ganhamos o bolo, o refrigerante. Foi uma confraternização bacana com as amigas portuguesas, com toda a igreja. E nós recebemos muitas prendas. Roupa de cama, roupa de banho, panela de pressão, plástico para me guardar as coisas no frigorífico, que é a geladeira. E foi espetacular. Ganhei até roupas, irmãos. Roupas. Porque eu cheguei aqui no inverno, ganhei muito casaco de frio pesado, muito lenço para pôr no pescoço. Ganhei boina, chapéuzinho de inverno. Foi assim, sobrenatural. E naquela época, o meu futuro esposo estava bem com o irmão dele. O irmão dele adiantou para ele um dinheiro, que eu não lembro a quantia, e nós fomos viajar para o distrito de Lisboa. Eu fui conhecer Lisboa e passeei toda a orla marítima do distrito de Lisboa, conheci várias cidades, Oeiras, Ourinhos, Belém, Cascais. Ficamos por lá quase uma semana, depois voltamos e fomos com o restante do dinheiro comprar um frigorífico novo, que chama combinado, certo? Porque é o quê? É a geladeira na parte de cima e embaixo é o freezer. É o que nós chamamos de combinado cá em Portugal. Parece que o meu tem 380 litros, um negócio assim. E compramos também uma máquina de lavar roupa da Samsung. Não estou fazendo propaganda da Samsung. De 6 quilos, que era o suficiente para nós. E a minha geladeira era Black & Decker.
Então, tudo marca boa e elas estão aqui até hoje, novinha, funcionando. Então, estávamos começando a nossa nova vida lá na tal casinha pequenina que eu já referi num vídeo anterior. Que a história da minha vida aqui, 11 anos, é longa, né? Vamos ver se eu consigo encerrar ela hoje. E o meu esposo viveu 12 anos sozinhos, teve uma vida muito sofrida. Um dia talvez ele queira compartilhar com vocês. E eu vivi 18 anos sozinha. Então a gente não estava sabendo compartilhar a casa. Mas eu sou muito calma, muito doce, muito dócil. Olha, de repente, ele queria que eu soubesse tudo aqui em Portugal. Quando ia no supermercado, o nome das coisas, e como é que faz comida. Olha, começamos a ter um choque de cultura tremendo. Tinha dia que eu chorava sem ele ver, dentro da casa de banho, que é o banheiro. Tinha dia que eu saía, falava que ia no café. Eu ia telefonar até para o Brasil, para uma amiga minha muito íntima, que ela já até partiu para o Senhor. E ela ficava até preocupada comigo cá, porque eu não tenho parente, família, ninguém aqui em Portugal. Não tinha amiga para desabafar. E naquela época, meu esposo ele ainda era muito nervoso. Eu achava ele um português nervoso, bruto. Talvez por causa da história dele do passado, do sofrimento, das traições, das marcas. Mas eu fazia de tudo para compreender. À noite, sempre orando por ele, eu via ele dormindo, ressonando. Eu colocava a mão devagarinho nele e ia orar, interceder por ele e tudo. Mas de repente as coisas viraram. Lá na igreja, a pastora já começou a me pôr para trás. Eu só preguei lá uma vez que ela deixou. Eu só orava na hora da intercessão. E eu notei que havia assim, uma distância entre mim e ela. Talvez por ciúme, talvez por inveja. E um dia teve um irmão na mesa do almoço do domingo que falou que eu era uma teóloga e uma PhD. E a espiritualidade do Brasil não está cá em Portugal. Então isso tudo foi choque para todo mundo. Que eu era aquela mulher de glória a Deus, aleluia. E todo mundo ficava me olhando na hora do culto. Até que eu me habituei e comecei também a ficar mais calma no espírito. Comecei a dominar o Espírito Santo na minha vida. Bom, com 6 meses as coisas começaram a dar mal entre eu e meu esposo. E um dia eu conversei com ele. Falei, olha, o nosso casamento vai acabar. Porque a gente está tendo muito choque de cultura. Você parece que não me ama nada. E a gente conversou. E decidimos o quê? Arrumamos uma pessoa para tomar conta das nossas coisas. De algumas coisas. O restante a gente doou e deu. E eu fui pro Brasil com ele. Para conhecer minha família, conhecer meu filho. E eu pensei assim, quem sabe no Brasil, quando ele entrar naquelas igrejas bem avivadas, né, ele vai ser curado, vai ser transformado. E assim aconteceu. Nós ficamos um bom tempo no Brasil, moramos lá, alugamos uma casinha também muito simples, todo mundo ajudou a gente, um deu cadeira, outro emprestou a geladeira, outro emprestou o fogão, que a vida do missionário é assim, a gente não pode se prender às coisas. E nós vivemos lá, e lá eu acredito que ele recebeu a cura, recebeu a transformação, teve um encontro genuíno com Jesus e recebeu também o chamado dele, que ele é um grande evangelista. E nunca vi ter uma mente tão boa para guardar as coisas. Nunca vi. Guarda tudo. O sofrimento dele do passado não trouxe para ele Alzheimer e nem trouxe para ele sequela nenhuma. Pulmonar, nada. Ele é saudável. Depois apareceu um profeta na nossa vida e declarou para nós que Deus queria a gente em Portugal. Vai nós desfazer a casa no Brasil, voltamos para Portugal. Só que aí nós fomos para a vila que Deus direcionou, que foi a Vila de Castelo de Vide. Lá
A prima dele arrumou uma casa mobiliada para nós arrendamos, que é alugar. Fomos morar na vila, é uma vila muito bonita, pequenina, com 3.000 habitantes. Lá eu tive um grupo em crescimento em casa, mas o português, ele não tem o hábito de ir nas nossas casas. Então o grupo estava indo bem, mas posso dizer que por causa da inveja, por causa da fofoca, o grupo desmoronou. E eu fiquei na época assim, sem entender nada. Tudo bem. Passado um dia, chegou uma irmã da igreja lá em casa. Essa foi enviada pelo diabo. Só que na época, eu e meu marido não tivemos o discernimento. Falou que a gente estava muito sozinho naquela vila, inventou tanta história. Aí eu fui parar em Elvas. Fui morar em outra cidade. Já vai desfazer da casa. Só que em Elvas, eu não tinha mobília nenhuma para levar. Mas Deus, na sua generosidade, na sua bondade, enviou um empresário que tinha uns móveis guardados, que não ia fazer nada com aquilo, que nos ofereceu. São os móveis que eu tenho até hoje. Nos ofereceu a cama de casal, nos ofereceu sofá da sala, as coisas que eu tenho. Quem me segue no meu dia a dia sabe do que eu estou falando. E se você não me segue no meu dia a dia lá no Instagram, passa a me seguir. Então, só que em Elvas, o arrendamento nosso estava muito alto para nossas finanças. E nós começamos a passar dificuldade financeira. E eu não tenho nenhuma igreja por trás de mim, me sustentando em Portugal. Mas Deus enviou um casal que nos ajudava. Eles levavam nós toda semana, era até na quarta-feira, não esqueço disso, para almoçar na casa deles. E quando eu ia para casa, ela me dava uma cesta básica. E lá nós ficamos um tempo. Depois eu fui perceber o que Deus queria conosco lá. Eu fui cuidar de umas crianças que os pais estavam separando. Cuidei das crianças. Cuidei desse pai que precisava trabalhar, descansar. Nós ajudamos muito esse rapaz. Cuidamos dessa mãe, né? Fomos companheira dela até o último minuto. Depois ela seguiu a vida dela, ganhou no tribunal a guarda dos filhos e foi embora para a França e está para lá. Deve estar muito bem. Mas essas pessoas pareciam nos ser pessoas boas, sabe? Amigos verdadeiros. E nós confiamos neles. Eu e meu marido confiamos neles e acabamos que fomos traídos. Nunca mais o vimos, nunca mais tivemos notícia, eles nunca mais nos procuraram. Só colocaram o pé na frente para a gente tropeçar. Depois disso, nós ficamos um pouco entristecidos. Nós já passamos por diversas igrejas trabalhando. Umas eu fui pregar, outras eu fui fazer teatro, outras eu fui só para orar, outras eu fui só para partilhar o culto, outras eu fui para ficar lá 5 dias fazendo a obra do Senhor. Mas a gente não conseguiu se adequar a nenhuma delas. Umas eram pastores portugueses. Não encaixou comigo. Eles tinham, parece que até medo. Desculpa eu falar isso aqui, pessoal, mas parecia que eles tinham até medo de mim. E o pastor brasileiro, que eu tive até lá na igreja com eles 5 dias, eu e meu marido tivemos lá 5 dias, foi um pastor brasileiro que veio aqui em Portugal só para fazer coisa errada. E nós, quando percebemos também, tivemos que cair fora, para não ficar no meio do rolo dele. Tanto que ele não deu certo aqui, estava ilegal aqui há mais de 1 ano, depois nós descobrimos tudo, ele já foi embora para o Brasil, está lá para o Brasil. Então a gente tem que ter muita cautela em tudo na nossa vida. Seja na obra de Deus, seja no nosso casamento,
seja no nosso dia a dia, tudo nós temos que ser cautelosos. Então, o que eu e meu marido decidimos? Nós oramos a Deus e criamos uma página, tá? Criamos uma página que chama Ministério Face a Face com Cristo. E nós trabalhamos como Deus nos sustenta, nós trabalhamos. Evangelizando, visitando os enfermos, orando pelos enfermos, pelos doentes, no mercado, na praça, na rua. Porque aqui em Porto Alegre, onde eu moro, é muito difícil de fazer a obra de Deus. Vocês nem imaginam, é muito difícil. E as igrejas que tem aqui, elas não se adequam à minha. Não é a minha visão, porque a visão é a Bíblia. Elas não se adequam à minha estratégia, porque são igrejas de prosperidade. E eu não prego o evangelho da prosperidade. Então eu sei assim, nós acompanhamos um pastor muito amigo nosso pelo YouTube. Quando queremos um conselho, falamos com ele. Através dele, ele abençoou a gente a abrir essa página e falou que nós continuássemos o nosso trabalho. E nós estamos trabalhando desse jeito até que um dia o Senhor direciona outra coisa. Fixamos residência em Porto Alegre, depois de Elvas, quando nós terminamos tudo lá e deu esse transtorno na nossa vida, nós voltamos para Porto Alegre, porque tudo está em Porto Alegre, médico, hospital, tudo de bom está aqui. Apesar da igreja, apesar de que, a cidade não ser uma cidade turística, mas nós fixamos residência cá em Porto Alegre. Estamos felizes na nossa casinha. Hoje nós moramos num apartamento bom, organizadinho, um T2, como se fala aqui, são 2 quartos. Um é o escritório onde eu estou. Aquela papelada ali atrás é o meu lembrete. Vocês ignoram aquilo lá, porque aqui é um escritório. E o meu quarto, tudo organizado, a cozinha é pequena, eu acho pequena, mas é organizadinha por mim. A sala, eu tenho uma arrecadação fechada. Então, eu tenho o quê? Uma vida simples, à minha altura, mas eu tenho qualidade de vida. Aqui é tranquilo, aqui não tem violência, aqui não tem assalto, aqui não tem tiro. Não tem. Aqui não tem droga. Aqui é muito sossegado. É igual eu já falei em outros vídeos que ficaram para trás. Cada um na sua. Os vizinhos são bons, eles lá na deles e eu na minha cá. Quando a gente encontra na rua, bom dia, boa tarde, boa noite, como que tá? Você sumiu? Mas eles nunca me convidaram para ir na casa deles. Então, mesmo eu sendo brasileira e gostando de receber visita, gostando de partilhar a mesa, não tenho chance de chamá-los para vir na minha casa. Porque eles não dão essa abertura para nós, sabe? E quando nós estivemos no Brasil, que o meu marido foi restaurado, foi curado, glória a Deus por isso. Hoje ele é um grande homem de Deus, é um excelente companheiro. Eu vou encerrar a minha história de vida nesse vídeo. Ele é um grande homem de Deus, é um excelente companheiro, é um amigão. Ele faz todo o trabalho da rua, ele que vai a água, ele que vai o pão, ele é o canalizador aqui em casa, ele é o eletrotécnico, que ele é formado em eletrotecnia, ele faz a parte elétrica, ele sabe arranjar tudo para mim, ele que põe os parafusos quando eu quero mudar as coisas de lugar. E eu sou a que cuido do lar, né? Cuido da comida, do nosso jantarinho, do nosso almoço. Eu cuido da limpeza da casa, eu oro muito junto com ele, eu cuido do ministério, eu trabalho muito com mulheres, então eu tenho a mentoria online, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Então eu tenho muito trabalho, que há dias que vem aquele monte de mulher e há dias que não vem ninguém. Eu já tive uma igreja online, tá? Vou deixar isso claro aqui para vocês. Tive uma turma muito boa que não me dava dízimos e ofertas, mas me davam muito presente.
Mandava casaco, mandava planta. Eu tenho casacos bonitos aí italianos que elas me deram. Mandava miminho, chávena, que é xícara. Sempre elas me agradavam de alguma forma. Porque eu nunca obriguei ninguém a me dar dízimos e oferta. Porque eu não tenho igreja aberta para a rua. Agora, se um dia isso acontecer na minha vida, claro, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Todo pastor que vive tempo integral na obra do Senhor, ele tem direito do seu salário. Reúne com a sua liderança, ele vai ter direito do seu salário. Aí se você me perguntar, mas como que a senhora vive aí em Portugal com seu marido? Meu marido, ele tem o salário dele, porque ele é reformado. E eu, em 2018, quem me segue já há muitos anos sabe que em 2018 eu fui no Brasil buscar a minha reforma. Só que ela, com o real muito baixo, o euro é a moeda mais alta do mundo, ela chega aqui muito pequena. Mas, juntando o meu salário com o do meu marido, nós vivíamos muito bem. Porque nós só colocamos o chapéu aonde nós alcançamos. E tudo que nós vamos fazer é no lápis e na caneta. E nas férias, como que nós fazemos? Quando entra o subsídio de férias dele, que aqui em Portugal entra para ele, subsídio de férias e de Natal. E para mim também entra de Natal e de férias. Aí nós juntamos nosso dinheirinho, não é muito, vamos aí 2, 3, 4 dias de férias, vamos à praia ou vamos passear para outro lugar. Nunca deixamos de fazer também o nosso lazer. Por quê? Porque o português, ele está acostumado a fazer férias. Então, no verão, é quando as crianças tiram férias da escola. Os pais normalmente conciliam as férias deles com as crianças e vão viajar. Vão para outro país ou vão passear aqui dentro de Portugal mesmo. Aí fica a critério de cada um. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mas já quero falar para você. Fique de mão dada comigo, que no próximo vídeo eu vou te apresentar o meu esposo. Para você ver como que ele é bacana. Que português bacana que Deus me deu. Que português, ó, daqui. E eu gosto de Portugal, sou muito grata a Portugal, a terra de Camões, um grande escritor. Sou muito grata às portuguesas, minhas amigas, que muitas eu tenho até hoje. Sou grata a Deus pelas que foram embora, porque eu vejo que foi um livramento. Sou grata pelos homens portugueses que tratam bem meu marido, que muitos ainda são amigos dele até hoje. Outros foram embora também, a gente sabe que quando uma pedra sai do seu caminho, é livramento. E eu tô aqui agora, né? Já requisitei, porque eu fiz 11 anos, a lei mudou, sabe? Antes eu só podia pedir a cidadania com 6 anos de casada, porque eu nunca trabalhei, nunca contribuí com a finanças, que é onde nós tiramos o NIF, que é o famoso CPF no Brasil. Depois eu falo para vocês sobre isso. Então, antes, eu só podia casar com 6 anos, só podia pedir cidadania com 6 anos de casada. Ou 3 anos trabalhando em Portugal, contribuindo com as finanças. Mas como eu nunca trabalhei, a lei agora me beneficiou. Quando eu tive dinheiro agora para pedir o requerimento, chegou lá, a moça falou assim, olha, para não ser muito complicado para a senhora, pede pelos anos que a senhora já mora cá. Por quê? Porque eu moro cá há 11 anos e eu tenho bilhete de residência permanente. Então, ela me informou lá na conservatória que seria mais fácil para mim e para o processo andar mais rápido, entendeu? Eu pedi aqui na conservatória de Porto Alegre e ela seguiu para Lisboa, né? Porque aqui não tem a pessoa indicada que é para mexer com cidadania. Então, eu agora estou esperando a minha cidadania portuguesa, que eu vou me tornar uma mulher portuguesa.
mas eu vou continuar sendo 50 portuguesa e 50 brasileira. Nunca vou deixar de amar minha pátria. Vocês nunca vão me vir aqui falar mal do Brasil. Vocês nunca vão me vir aqui falar mal das coisas que eu compro e como em Portugal. Vocês nunca vão me ver aqui desfazendo de um brasileiro que quer vir para cá. Aqui tem sol para todo mundo. Vocês nunca vão me ver aqui, igual eu vejo muito youtuber desprestigiando quem quer vir, porque eles não querem que os outros venham achando que vai tomar o lugar deles. Muitos youtubers falam mal de coisas que come cá e que compra cá, que não é igual no Brasil. Gente, no Brasil é o Brasil. Aqui é Portugal. Se eu for para a França, eu vou ver muita coisa que não é igual em Portugal. Então a gente não tem que fazer essa comparação aqui nos nossos vídeos. Fala da sua vida, mostra o que você quer mostrar, sem depreciar ninguém. Nunca se esqueça. E quem faz isso, a propaganda para o inimigo, é o próprio crente. Não é o ímpio, é o crente que faz essa propaganda. Então, fica com essa palavra aí no seu coração. Porque o que nós semeamos, nós colhemos. Você não pode plantar banana e colher cenoura, que não dá de jeito nenhum. Então, no próximo vídeo, a gente vai ter, sim, uma coisa legal aqui, que Deus colocou no meu coração. E dentro dessa coisa legal, eu vou apresentar para vocês o meu português, meu marido, aquele homem que me ama como eu sou, que me ama com meus defeitos. Ele briga comigo? Briga, mas eu não ligo, fico calminha, quietinha, até que tudo passa. É aquele que me dá conselho, é aquele que me enxuga as lágrimas quando eu choro. Quando eu fico doente, ele vai me olhar toda hora se eu melhorei. Então, esse foi a bênção que Deus preparou para mim. Do outro lado do mundo. Quando eu nunca pensei em sair do Brasil, eu tive que entrar num avião, viajar 12 horas de voo, atravessar o Atlântico, né? E vim parar aqui em Portugal. Nunca tinha sonhado isso na minha vida. Nunca. E cheguei aqui só com 2 malas de roupa. Mas quero falar para vocês, nunca nos faltou nada. O nosso Deus é tão grande, tão generoso, que nunca nos faltou nada. Ele sempre preparou tudo de melhor para nós. Vou parando por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Hoje eu encerrei a história dos 11 anos que ficaram para trás. Quando você tiver alguma dúvida, manda para mim aí nos comentários, ou pode mandar para mim no direct do Instagram, que daqui para frente nós vamos surgir com novos assuntos. Eu estou aqui para te servir, para te ajudar em alguma dúvida que você tiver, se você está se preparando aí no Brasil ou em qualquer outro país para vir para Portugal, de repente eu posso te ajudar, eu sei, vou te ajudar, o que você quiser. E o que eu não souber, eu vou procurar me informar direitinho para te ajudar. Eu estou aqui para servir o meu próximo, tá? Então, quero deixar para você um grande abraço carinhoso da Maria Cinda, um beijinho no seu coração e até o próximo vídeo. Fui!